Ou as pessoas estão muito burras ou elas estão muito mau caráter, porque o PewDiePie está processando um youtuber por racismo e intolerância religiosa contra eles por causa de uma thumbnail. Pra quem não sabe, thumbnail são essas miniaturas do YouTube, essas capas do YouTube aí quando você vê um vídeo na internet, né? E esse youtuber estaria foragido e devendo muito dinheiro aí, segundo o portal Léo Dias, né? Algo assim. E aí eu já me pergunto assim, será que esses crimes citados no processo realmente aconteceram? E eu vou te mostrar o que há de errado na mente dessas pessoas envolvidas nessa situação muito específica que tem coisa muito bizarra, muito perigosa, que você vai entender até o final desse vídeo. Lembrando que eu sou psiconauta, eu sou psicólogo jurídico, que eu falo de crimes e casos de treta da vida, né? A gente mostra o lado sombrio da mente humana, o que tá de errado com essas pessoas que estão fazendo tanto mal para as pessoas, pessoas que fazem mal para a pessoa, para si mesma, e lembrando que é tudo com base em notícias, com base no que tá aí na internet e com objetivos acadêmicos, né, pra gente estudar os traços sombrios da mente humana, o comportamento humano. Não vou falar que fulano é isso, aquilo, isso aqui são só traços, né, hipóteses, né, nada que eu falar aqui é direcionado especificamente dando diagnóstico a alguém, porque aí sim daria problema, né? Então não é isso não, é um vídeo de opinião é um vídeo de opinião com ensinamentos psicológicos, né? Uma pessoa que foi processada, que está sendo processada, é o youtuber conhecido como Ramsés, o Pequeno, esse seria o canal dele. Ele tem cerca de 300 mil inscritos e ele faz vídeos de opinião sobre diversas tretas da vida também. Eu mesmo vejo os vídeos dele, eu acho um bom youtuber, eu gosto das opiniões dele, né? Não que eu concorde com todas, mas eu gosto dos vídeos dele. Ele sempre tá por aí, né? Opinando na vida. E do outro lado ali, uma coisa um pouquinho mais tenebrosa, perigosa, que eu já adianto que eu acho muito perigoso, mas você vai entender por quê. Está o Podpah, o maior, um dos maiores, se não o maior podcast do Brasil, apresentado pelo Igão e pelo Mítico, né? E lembrando também que a assessoria do Podpah, a empresa que assessoria o Podpah, é a mesma que assessoria o portal Léo Dias, né? Que saiu lá no Léo Dias, que o Ramsés estaria foragido a partir desse processo, né? E aí, enfim, né? Essa agência é a agência Nose. E aí, para entender tudo, olha só como que tudo aconteceu. Se liga nisso aqui. Primeiro que, se você usa a internet, você sabe que tiveram aí alguns meses vários cortes viralizando de cortes do podcast, né, do Podpah, de falas com assim com baixo nível intelectual. Vou colocar assim para não falar burrice, né? Mas vamos entender com baixo nível intelectual. Coisas assim bem rasteiras mesmo, você falando, essas pessoas apresentam um podcast, né? Então, tudo bem. E aí, como viralizou muito esses cortes, só desses momentos de baixo nível intelectual, o Podpah não gostou, não curtiu, né, que tava viralizando e eles estavam virando piadas. E então o que eles fizeram? Eles foram estudar. Não, eles não foram estudar. Eles assumiram que eles tinham um conhecimento mais baixo intelectualmente e ficaram fazendo humor entre eles. Não, eles não fizeram isso, não. Na verdade, eles foram processar quem ria deles, né? Quem falava, quem criticava, né? Esse podcast deles, essa forma que eles levam um podcast com baixo nível intelectual. E não foi só Ramsés não, galera. Foi muita gente fazendo cortes, fazendo vídeos sobre o Podpah. E eles decidiram processar todos esses que eles achavam que estava ofendendo a honra deles ali. E o Ramsés, o Pequeno, que é um canal de opinião, foi um deles que está em alta nesse momento. Só que no caso do Ramsés não foi nem pela opinião, foi por conta de uma thumbnail. No caso, a thumbnail que o Ramsés mostra e conta no vídeo dele, expondo essa situação, é que ele foi processado por racismo, porque na thumb tem uma caricatura do Igão, tem do Mítico e tem do Igão. No Mítico tem um cocôzinho na mente, ele na cabeça do Mítico, e do Igão tem um macaco batendo pratos. E aí falaram que associaram o Igão ao macaco, né, e falaram que estava ali acontecendo um caso de racismo, lembrando que o Ramsés é negro. E também de intolerância religiosa, porque nessa mesma thumb eles estavam espetando bonequinhos de voodoo, e teria sido um contexto pejorativo. E tem essa conexão também, porque o voodoo tem origem afro-africana, ela tem essas raízes africanas, e aí já vira tudo uma coisa só e mistura, enfim, né? Mas é isso. Esse é o processo do Podpah contra o Ramsés, o Pequeno. Pô, e não para por aí não, porque depois disso tudo,
uma das coisas mais bizarras que eu vi, né? É o Ramsés faz esse vídeo expondo essa treta e abre uma vaquinha, né? Ele abre a vaquinha pra custear o processo, os advogados e essa possível indenização que ele tem que pagar caso perca, né? Que é uma possibilidade, né? Que é a justiça no Brasil, enfim. E aí os advogados do Podpah utilizaram desse vídeo que ele fez, expondo tudo isso, citaram esse vídeo no processo, eles atualizaram o processo, citando esse vídeo, dizendo que a vaquinha que o Ramsés abriu seria para pagar a indenização, ou seja, o Ramsés já se considerava culpado, tanto que ele já estava com a vaquinha aberta para pagar as custas ali da indenização de quem precisa pagar quando você é declarado culpado. Ou seja, os advogados falaram, ó, já que ele abriu uma vaquinha é porque ele tá querendo pagar pro Podpah aqui. Então logo ele tá se considerando, admitindo que é culpado. Isso é a defesa do Podpah. Ou ataque, né, como preferir. Esse é o nível de profissionais que temos hoje. Meu medo é ainda que o juiz caia numa dessa, porque a justiça do Brasil é assustadoramente injusta. Mas vamos para a parte mental, a parte psicológica aqui da coisa, né? A gente vê que o gatilho... O que foi o gatilho? O gatilho pro Podpah processar pelo menos o Ramsés, né, nesse momento. Começou processando a partir das críticas, né, de viralização desse baixo nível intelectual, e que, no caso do Ramsés, o gatilho foi essa thumb que seria aí de cunho racista, segundo eles. Né, ou seja, se sentiram ofendidos a partir daquela interpretação que eles tiveram, né, além das críticas que eles sofrem. Então, já que... né? Estão processando, né? Só que se você pegar todos os momentos, muitos momentos todos não, né? Muitos momentos do Podpah antes disso tudo, dessa viralização, a gente vê que não é agora que estourou isso, e os YouTubers, os criadores de conteúdo que estão denegrindo a imagem do Podpah, os próprios convidados que iam lá jogaram na cara deles. A exemplo disso, tem a entrevista com Wagner Moura, que ele fala até de forma revoltada ali, que os entrevistadores não estudam sobre o convidado. Ele jogou isso no meio do podcast, na cara deles. Tem o irmão Piologo ali que fala da Rico Games, né, clássico Rico Games, e o Igão fala, isso aí é loja de jogos, né, ele fala, não, é loja de morcego albino. E aí o Igão ainda até fala que ele tá sendo folgado, ele fala, você é folgado, né, e o irmão Piologo fala, não, você que é burro. Ou seja, mais um episódio na cara deles. Um outro é a Kátia Damasceno, que tá viralizando bastante, né, que ela fala sobre uma questão sexual lá que é patológica, e o Igão pergunta, patológico, mas é de pai para filho? E aí fica só aquele climão, né, que patológico, para quem não sabe, quer dizer que é algo não saudável, doentio, doença, isso seria patologia, né, e ele pergunta isso, e o clássico que deu início a isso tudo, quando o Max Verstappen, não sei falar o nome dele, piloto da Fórmula 1, vai nesse podcast, ele é um piloto gringo, e a pergunta do Igão pra ele, a pergunta do maior podcaster, né, é se quando ele tá competindo ali, se ele realmente, ele entra, pô, tamo competindo, né, e finaliza a pergunta se ele entra pra ganhar. Isso pra um piloto de Fórmula 1, perguntou se ele compete para ganhar. Ou seja, diversos momentos antes de toda essa viralização de críticas, né? Não só das pessoas de fora, mas até das pessoas de dentro que estão sendo entrevistadas. E aí nesse modus operandi do Podpah a gente vê que, no caso do Ramsés, está processando por esse macaco como se tivesse feito uma analogia de cunho racista. E aí o Ramsés, no próprio vídeo dele, tem que explicar o óbvio. E eu vou explicar aqui pra vocês também, porque eu não acredito que a gente chegue nesse nível de ter que explicar o óbvio, mas alguém já falou, que eu esqueci o carinha que fala, que um dia vamos ter que explicar, ter que falar o óbvio, que a grama é verde. Esse macaco, meus amigos, vocês já devem muito bem saber que ele é dos Simpsons, né? Quando o Homer tá com pensamento vazio ou com dificuldade de concentração, aparece um macaquinho batendo prato na cabeça dele. E isso não tem nada a ver com racismo, até porque os Simpsons são amarelos, como o Ramsés muito bem explica. Os Simpsons são amarelos, apesar de ser amarelos, eles são retratados como pessoas brancas, né? Porque não sabe, amarelo na vida real são os asiáticos. É uma das etnias que a gente tem, o amarelo. E no caso dos Simpsons, o macaco é simplesmente pra mostrar que a cabeça ali não tá funcionando bem, que não tá com pensamento, que tá desconcentrado. É puramente isso. É puramente isso. Isso precisa ser falado. É esquisito falar isso, mas é puramente isso. E o voodoo, que realmente tem uma origem afro, né? Vem da África. O voodoo sempre foi isso de você controlar de forma negativa a vida de alguém, né? De você mostrar que você quer fazer algum mal pra alguém, você coloca alguém segurando um boneco de voodoo, espetando, né? Ou seja,
Eu interpretando isso ali a thumb, vejo que o Ramsés quis mostrar que o Igão e o Mítico estavam causando mal a outras pessoas, né? Nesse sentido de começar a processar quem falasse mal deles. Se falou mal, processa. Logo, eles estão fazendo mal a outras pessoas. Logo, retratou o Igão e o Mítico com bonecos de voodoo. O que também não tem nada de raça, nada de racismo. Não é porque veio da África que isso tem a ver. Ai, porque o Igão é negro, então vamos colocar ele segurando um boneco de voodoo. É só você ver que o Pica-Pau é um belo exemplo disso, né? Aquele clássico episódio que ele fala que voodoo é pra Jacu, porque o voodoo se tornou algo até caricato. Sim, é uma religião para muitos, mas é algo também caricato, na qual o boneco de voodoo virou um simbolismo muito grande de quem quer controlar uma outra pessoa, quer alfinetar a outra pessoa, né? E a representação é puramente essa. Se você tem neurônios saudáveis, você consegue entender isso, né? Não tem contexto racista, conotação preconceituosa contra a religião, né? Quem sabe o mínimo de interpretação de texto entende isso, até porque a imagem também é um gênero textual de interpretação. Ou seja, ou a pessoa, ou ela é burra em interpretação, ou ela é mau caráter para tirar algo negativo disso. De pegar um boneco dos Simpsons e falar, já colocou na minha cabeça, e eu sou negro, então logo ele tá falando que macaco tem a ver comigo, logo é racismo. Olha só o esforço que você precisa para chegar nesse pensamento, né? Ou você realmente fala, não, eu não gostei, eu entendi que é uma coisa normal, mas como eu quero lascar alguém, eu vou lá processar, né? E eles continuam com esse comportamento, depois de tudo isso, continua esse comportamento intimidador pra cima do Ramsés, né? Agora atacando até mesmo a vaquinha dele, né? Ou seja, então eu como psicólogo, o que eu vejo nisso aqui? Eu vejo, apagou a luz aqui. Eu vejo, principalmente, uma baixa autoestima, até um complexo de inferioridade, né? Por parte do Igão e do Mítico, porque eles são considerados... Eu não sou eu que tô falando, tá? Isso aqui é corte, é viral. Eles, por muitos, eles são considerados pessoas que não têm um alto nível intelectual. E que o Podpah é um podcast de nível intelectual rasteiro, baixo, vergonhoso. Isso não é ofensa alguma, isso é opinião. Eu mesmo nunca assisti um episódio do Podpah porque eu acho o nível intelectual muito rasteiro e não vai me agregar em nada na minha vida. Se eu abrir um vídeo do Pondé de 2 minutos, eu já consumi muito mais do que 1 hora de Podpah. E nisso, eles fazem o quê? Eles não estudam, né? Eles não estudam eles não estudam o convidado, como o Wagner Moura jogou na cara, e a partir disso eles devem ter tentado fazer diferente, né? Mas de forma geral vocês percebem que eles não tentam melhorar o nível intelectual do programa. Porque estudar, você se aperfeiçoar mentalmente, leva muito tempo, é esforçoso, é difícil, né? Mas processar alguém, atacar com rancor, é mais fácil, né? E também coloca dinheiro no seu bolso e ainda cala o outro, é muito mais fácil. Então você cala a outra pessoa, aquela crítica que ela te fez, você cala para não admitir que você tem um problema. Olha, eu não gostei que você falou que de repente eu não sei interpretar texto, então eu vou te processar para que você nunca mais fale isso. E aí você vai ver, ela foi interpretar texto? Ela foi estudar interpretar texto? Não foi, ela só ficou satisfeita com o fato de ninguém mais criticar. Ou seja, é mais fácil atacar a crítica do que tentar evoluir, né? Isso vem do quê? Essa baixa autoestima pode vir desse baixo nível intelectual, né? Uma incapacidade de raciocínio lógico, uma interpretação básica de texto está em falta, né? Aí você cresce não sabendo interpretar muito bem a vida, não entende muitas coisas da vida e você acaba se sentindo inferior nesse sentido. Ou simplesmente você pode ter o prazer em causar mal ao outro para se sentir superior. A pura maldade, né? Você quer se sentir melhor que o outro ou você não gosta como o outro te trata, você não gosta que ele aponte falhas suas, e aí você causa mal para o outro, que aí a gente já vem até mesmo para um traço aí de personalidade narcisista, né? Para quem conhece, pessoas narcisistas tendem a calar as outras que representem alguma ameaça ali para a mente, para a personalidade dela. É melhor você calar o outro, porque senão o outro vai te apontar falhas. E apontar falhas é insuportável para esse tipo de gente que se acha grandiosa. E sempre vê aquilo, né? Mas é que a gente veio da periferia, não sei o que a gente não consegue. Meu amiguinho, não é porque veio da periferia com pouca oportunidade que você vai ficar assim o resto da vida, não. Ainda mais o Podpah que tem rios de dinheiro. Agora falar que não tem conhecimento porque veio da periferia, o problema não é periferia, o problema é a pessoa que não busca evolução. Na periferia tem menos oportunidades, é verdade. E quando ela sai da periferia, e no caso do Podpah que tem rios de dinheiro, eles conseguem fazer estudos e estudos quando quiserem, mas basta querer, né? Isso aí tem que querer. E aí o querer evoluir é muito difícil hoje em dia. Ou seja, concluindo, né? Eu vendo essa situação como psicólogo,
Como eu falei, ou você precisa ser muito limitado em nível intelectual ou precisa sentir muito tesão em causar dano psicológico a alguém para você interpretar e processar dessa forma que aconteceu, né? Isso tudo, ao invés de simplesmente você evoluir, buscar melhorar como pessoa, aumentar o seu nível intelectual ou simplesmente até mesmo admitir que você não tem muito conhecimento, né? E fazer parte daquela piada, né? Mas esse tipo de pessoa, ela não se vê evoluindo, melhorando como pessoa. Então ela começa a atacar quem apontar as falhas dela. Então você ataca o outro para não admitir que você tem falhas, né? Até porque não foi só o Ramsés que criticou o Podpah e eles saíram processando a maioria que criticou, né? Até mesmo o Ramsés poderia falar que nessa situação, por que estão me processando? Porque eu sou um homem negro, né? Ele poderia jogar essa carta pro Podpah, mas isso é coisa de quem é podre de espírito e de mentalidade. Coisa que a gente só deixa para quem é perigoso fazer, né? Então, assim, o Ramsés disse que já alcançou 50% do valor da vaquinha, né? A gente espera que ele saia vitorioso disso, porque é uma covardia o que estão fazendo com ele. Não só uma covardia, mas mais uma demonstração do quão limitado intelectualmente é o Podpah. As pessoas que dirigem o Podpah, eu falo pra vocês, não assistam Podpah. Não, isso aqui não... isso me gera processo? Isso não pode me gerar processo, porque é uma opinião minha. É uma opinião, é um podcast de baixo nível, de nível intelectual no limbo. Não assistam Podpah, eu posso falar isso. Por quê? Porque é uma opinião minha. Vai me processar? Pode levar tudo que eu tenho, porque eu não tenho nada. Então tomem cuidado com quem se faz de vítima disso e daquilo, né? Responde com ataques, com massacres, quando você aponta uma falha, quando você faz uma crítica, né? Ainda mais quando é óbvio que a situação não condiz com esse vitimismo, né? Que é totalmente desproporcional e imaginado, como é esse caso. E esse é o erro que vocês precisam enxergar.